Salve galera, sou Fernando Bezerra aqui da coluna Portas da Percepção. Toda quinta-feira um texto no Rempadão, às 22 horas, ou um vídeo, né? Às vezes eu gravo, mas demora bastante. E dessa vez eu vim trazer um tema para debate aqui com vocês, que é redução de danos e psicodélicos. Bem, esse é um tema que a gente tem discutido, principalmente por conta das substâncias sintéticas e semissintéticas, mas que envolve, na verdade, toda a gama de psicodélicos e deve ser pensado como um todo. A redução de danos é uma política de saúde pública que tem como foco a compreensão de que a gente não deve pensar apenas a abstinência de uma substância. Afinal, muitas pessoas sequer querem ficar abstinentes e isso não é necessariamente um problema. Tanto isso vale para o álcool, que tem pessoas que usam em baixa quantidade, de forma cuidadosa, de forma organizada, e tem pessoas que têm uso abusivo, né, ou binge drinking, até mesmo a dependência de álcool. A mesma coisa vale para outras substâncias, desde o café, passando pelo álcool, passando também pela maconha, cocaína, psicodélicos e isso em geral. Com isso eu não quero dizer que as substâncias não tenham riscos diferentes. É evidente, por exemplo, que a maconha é muito menos perigosa para a saúde do que o tabaco, mas não quer dizer que também não esteja alguns riscos. E isso vale também para as outras substâncias psicodélicas. Então, o primeiro ponto em relação à discussão de redução de danos e psicodélicos é entender essa ideia da redução de danos, que ela foca em minimizar o risco no uso de uma substância, em reduzir os possíveis danos e, ainda quem sabe, potencializar e beneficiar, né, e ampliar os benefícios para o usuário no consumo daquela substância. Bem, então a gente tem aqui uma ideia da redução de danos. Eu não vou falar aqui do ponto de vista histórico, porque a gente ia demorar bastante, então eu vou tentar focar no caso dos psicodélicos, em especial os sintéticos e semissintéticos. Bem, quando a gente pensa em redução de danos sobre psicodélicos, a gente tem que pensar em uma tríade, tá? Que tríade é essa? Bem, a gente tem que pensar na droga, o drug, a substância, o set, que é o indivíduo, né, que realiza aquele consumo da substância, e o setting, que é o ambiente no qual o sujeito realiza a substância. É mais abrangente que isso, mas eu vou tentar dar essa resumida e depois eu vou falando mais sobre cada tópico. Tá? Então vamos começar pelo drug, pela droga, pela substância que vai ser utilizada, pelo psicodélico utilizado. Bem, primeira coisa, quando a gente pensa na redução de danos, pensando na substância, é saber, afinal, qual substância eu estou utilizando. A pessoa, quando vai procurar usar uma substância psicodélica, ela deve conhecer muito bem, né, que substância é essa que ela está utilizando. Então eu recomendo que a pessoa que deseje, né, que opte por utilizar uma substância psicodélica, que ela procure, ela pode ir atrás dos fóruns, né, que vão debater esse assunto, ela pode vir na coluna Portas da Percepção, ela pode ir em sites, né, que tem um grande conhecimento, um grande conjunto de informações qualificadas, né, como é o caso do Erowid, para quem sabe ler inglês, né? Como é o caso do Fórum Cogumelos Mágicos, do site Mundo Cogumelo. Né? Então a gente vai até informações, por exemplo, o site do NEIP, né, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, tem uma série de teses, artigos sobre uma série de substâncias. Isso é bem interessante que o usuário, então, ele procura informações qualificadas para tratar esse tópico e não sites sensacionalistas, tipo Diga Não às Drogas e coisas do tipo, que de maneira geral tem informações bastante distorcidas, né, e interpretações equivocadas de alguns textos. Dito isso, vamos para o segundo passo. Bem, estudei lá, sei quantas horas o efeito costuma durar, quanto tempo ele demora para ocorrer, se há ou não possíveis adulterações naquela substância que eu pretendo usar. Ok. Então, pensei nessas informações, né? Por exemplo, quanto tempo eu posso saber também, querer saber quanto tempo demora mais ou menos a droga para sair, a substância para sair do meu corpo, e qual é o mecanismo de metabolização dessa substância, né? Qual é a via, então qual é a farmacocinética, né, que ocorre. Bem, então quando eu tenho essa informação, a gente chega na questão da adulteração, porque muitas substâncias são vendidas, né, toma-se gato por lebre, né? Porque, por exemplo, no caso do LSD, no caso do MDMA, a gente tem um grande conjunto de informações. Né? Num espaço recente, né, no festival recente, a equipe membros da Associação Psicodélica do Brasil estiveram para fazer um trabalho de redução de danos, né? E a gente levou teste kits, são kits de testagem com reagentes químicos,
nos quais a gente pode testar para saber se aquela substância, né, ela é de fato aquilo que ela pretende ser. Então a gente pinga, né, coloca nessa vasilhinha, a gente pinga aqui o reagente e vai descobrir, né, a partir de uma tabela, mais ou menos ter uma ideia, saber, né, qual substância é aquela que está sendo utilizada. Esses testes, infelizmente, ainda não são comercializados no Brasil, né? Infelizmente só fora do Brasil, mas a gente tem visto um grande avanço nesse debate no Brasil, e eu acho que em breve isso também já vai estar acessível não só para pesquisadores, para profissionais de saúde, mas também para a população de modo mais geral. Mas vocês podem procurar também em grandes festivais equipes de redução de danos e também solicitar aos organizadores que coloquem equipes de redução de danos, para que exista não só a testagem, mas um suporte para os usuários que tenham experiências difíceis com essas substâncias. Bem, então a gente tem vários tipos de substância, mas eu não vou ficar mostrando todas aqui, substâncias para VLSD, NBOM, e aí a gente, no caso do MDMA, por exemplo, a gente encontrou substâncias como anfetamina, metilona, butilona, como adulterantes de substâncias vendidas como MDMA. Bem, segundo ponto, né, dentro ainda da questão da substância, é saber que substância você está utilizando. Por exemplo, se você está utilizando, né, amido diacillicérgico, o LSA, o ergina, é preciso que você tenha um tempo anterior, né, antes de você usar aquele psicodélico, que você fique um tempo sem se alimentar algumas horas, e no dia você coma alimentos mais leves, porque é uma substância que provoca muito desconforto estomacal, principalmente se você não fez a extração dela. Então ele tem que trabalhar a questão da extração. Eu estava fazendo uma série de textos sobre o LSA, e eu peço que vocês se remetam a esses três, eu não vou ficar explicando agora. Bem, o outro ponto, aí vamos lá, ponto 2, né? Falei lá daquele, eu não consigo fazer isso aqui na câmera, eu ia fazer um triângulo, mas eu me enrolo. Então vamos lá, ponto 2, né? O ponto 2 é a questão do SET. Então, primeira coisa, é importante saber que ao usar uma substância psicodélica, ela age de que forma? Como um psicoscópio. Se nós temos o telescópio, né, o microscópio, o psicoscópio seriam substâncias que amplificam amplificam a psique, amplificam a mente humana e trazem conteúdos emergentes do inconsciente. Isso quer dizer que assim, a sua história de vida, suas expectativas para o uso, seus medos, tudo isso ele é colocado em relevo e você não controla propriamente aquilo que vem para a consciência. Então é preciso ter um certo preparo, né, para lidar com essa experiência, preferencialmente que existam outras pessoas que já conheçam, né, aquela substância em particular e possam dar suporte ao usuário. Então, se você já conhece pessoas de confiança, isso é uma redução de danos, especialmente se essa pessoa age como um cuidador dessa experiência, não propriamente um guia, mas um cuidador, uma pessoa que vai estar ao lado, né, ajudando para que, se você passar por uma experiência difícil, ela possa, de algum modo, te tranquilizar. A ideia do cuidador não é intervir na experiência, mas acompanhá-la de lado. E eu intervir apenas quando necessário, quando a pessoa pode se colocar num risco de vida, num risco de dano, de se ferir. Então, o cuidador ele tem uma função muito importante, né, e de dar esse suporte por si só já cria experiências mais positivas e mais agradáveis, de maior bem-estar e de maior aprendizado. Isso é muito importante. Bem, mas tem que ser pessoa de confiança, né? Por favor. Então, a gente já falou do SET. O SET, outro cuidado, né? Então, se você tem uma depressão, um transtorno mental específico, é possível que o psicodélico amplifique esse quadro. Então, o ideal é que pessoas que já têm um transtorno, estão fazendo uso de medicação, tomem mais cuidado ainda do que os outros usuários, e especialmente o ideal é que eles usassem no contexto de atendimento terapêutico, no setting clínico, já que a gente sabe que os psicodélicos são muito úteis para tratar transtornos mentais do comportamento. Mas no Brasil, infelizmente, a gente ainda está um pouquinho atrasado, né? Claro que essas pesquisas ainda estão rolando, mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países, aqui no Brasil também. Né? Felizmente, a gente tem alguns grandes pesquisadores aqui no Brasil que estão trazendo essas pesquisas para cá. Bem, e o setting? O setting é o ambiente. Então, o ambiente no qual se realiza a experiência. É claro que se você tomar um LSD, por exemplo, que vai ter mais ou menos 8 horas de efeito,
num ambiente completamente fechado, enclausurado. Isso não pode ser uma experiência muito ruim. Então, prefiro espaços arejados, onde, se você não for colocar uma venda nos olhos, como se faz no contexto terapêutico, que tenham estímulos interessantes para que você possa se relacionar com esses estímulos visuais, e não espaços, né, onde haja, né, um risco maior, um medo que vai ser amplificado pela experiência. Então, espaços confortáveis são sempre melhores, arejados são sempre melhores do que espaços fechados. E esse cuidado sempre de ter amigos, né, e pessoas de confiança por perto, isso é muito importante dentro do que a gente confere e entende como setting. Ok? Então, é claro, por exemplo, no caso da ayahuasca, o setting religioso é um setting protetor, de maneira geral, para o usuário. Ok? Então, essas são algumas primeiras dicas, né? Muito iniciais, muito básicas, mas que eu espero que possa ajudá-los e fazer vocês também procurarem mais informações sobre esse assunto, para que a gente continue conversando depois em outro espaço aqui dentro do Rempadão, ou em outro espaço também. É isso, valeu, galera. Portas da Percepção, mais uma vez.